Bom, e para os dados entrarem dentro dos sistemas de banco de dados, tem que ter algum tipo de processamento que ocorre, que permite incorporar esses dados dentro dos meus sistemas, e também precisa ter algum tipo de processamento que ocorra para eu extrair esses dados do meu sistema. Bom, quando a gente fala dos sistemas de processamento de dados, geralmente a gente categoriza, organiza essa discussão em dois grupos de sistemas de processamento. O OLTP, processamento de transações online, e o OLAP, processamento analítico online. Lembre-se desses nomes, porque é muito comum quando vocês tiverem que discutir engenharia de dados que eles apareçam. Tá? Mas o que são esses dois? O OLTP é o sistema que permite o processamento de transações online, ou seja, é o sistema que permite registrar transações que compõem eventos específicos. Por exemplo, se eu estou dentro de um banco, uma das coisas que eu vou querer registrar é, por exemplo, todas as transações de cartão de crédito que um usuário faça. E aí o que eu vou querer? Eu vou querer escrever essas transações de cartão de crédito em algum tipo de sistema. O sistema de processamento de transações online, o OLTP, é o sistema que vai ser utilizado para manter o registro dessas informações. Então, popularmente falando, a gente pode falar dos sistemas de transação bancária em geral. Então, isso poderia ser, por exemplo, o caixa eletrônico, poderia ser um cartão de crédito, isso poderia ser, não sei se vocês conhecem, mas o Google Analytics, que registra todas as interações que o usuário tem, por exemplo, com o seu website, e assim vai. Então, esses sistemas eles são desenhados para geralmente trabalhar com alto volume de dados e manipular muitas e muitas transações por dia, milhões, até mesmo bilhões também, né? E esse trabalho é feito por esse tipo de sistema e a solução OLTP, ela depende de um banco de dados que seja desenhado para que o armazenamento de dados seja feito de forma otimizada para as operações de leitura e de gravação de dados. Então, em geral, quando a gente fala das operações mais comuns que ocorrem num sistema de OLTP, vai ser sempre inserir novos dados, atualizar dados que já estavam dentro do sistema ou deletar dados que estavam no sistema. Então, se você pensar, por exemplo, num website em que você tem usuários dentro daquele website, você pode registrar um novo usuário, que ou seja, inserir uma pessoa se cadastra no seu site, atualizar os dados daquele usuário, seria, por exemplo, o usuário troca senha, ou deletar o usuário, que seria o usuário pede para sair do site. Então, essas são as operações comuns. Em geral, os sistemas de OLTP eles têm que garantir um conjunto de características. Né? Eles devem ser, ah, devem ter transações compatíveis com um conjunto de características que a gente fala que é o ACID, os atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade, desculpa, ela é a característica em que cada transação é tratada como uma entidade, uma unidade, vamos dizer, única, que quando entra no registro de banco de dados, ela ou é completamente bem sucedida, ou seja, eu consigo inserir o registro, ou ela é completamente mal sucedida. Um evento acontece e ele ou é bem sucedido ou ele é mal sucedido. Isso significa, por exemplo, se eu tentar transferir, sei lá, dinheiro de uma conta para outra, é, e essa operação, obviamente, a conta tem que sair de um lugar e entrar em outro lugar. Imagina que, por exemplo, nessa operação a minha conta só tira o dinheiro, mas ela nunca chega em outro lugar. Isso aí fere o princípio de atomicidade, porque para a operação ser concluída, ela tem que ser completamente concluída. Então toda ação tem que ser concluída. Não dá para você ter só parte dela como concluída. O segundo é consistência, tá? Que significa que é,
dado, um evento, uma entidade, uma transação, só pode conduzir uma entidade, uma unidade de um estado válido para outro estado válido. O que significa, por exemplo, essa operação que eu falei de débito e crédito, né, que sai de uma conta e entra em outra, o estado concluído da transação tem que necessariamente refletir essa transação de fundos. Isolamento significa que as transações simultâneas, porque eu poderia ter várias pessoas transferindo dinheiro entre diferentes contas, não podem interferir uma na outra, né? Então, quando eu poderia ter várias operações de transferência, e essas operações de transferência têm que ser organizadas de tal forma que o saldo final na balança das contas seja consistente, seja isolado das operações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu sempre tenho que, de certa forma, organizar as minhas operações e também garantir que elas não influenciem entre si. E durabilidade, que significa que os meus dados, os meus eventos, minhas transações, têm que permanecer ao longo do tempo. Ou seja, uma transação confirmada, ela tem que permanecer confirmada. Tá? Então, o banco de dados ele persiste, a informação, o sistema persiste ao longo do tempo. Então, os sistemas de OLTP eles têm essas características e, como eu falei, eles são muito mais para inserção e atualização de dados e de eventos. Os sistemas OLAP, por outro lado, eles têm um princípio que é completamente diferente. Então, eles partem dos bancos de dados que existem, eles partem da informação que já foi processada pelo OLTP e eles pegam essa informação para construir e para fazer análise de dados. Então, a ideia, geralmente, é pegar os dados que estão armazenados num sistema e gerar cubos de dados, que a gente fala, que são dados agregados, calculando métricas específicas que permitam fazer análise de negócio. Então, um processo comum que faz parte do sistema de processamento analítico seria pegar os dados armazenados num data lake, e não se preocupem se vocês não entenderem os conceitos, os nomes que eu vou apresentar agora, porque eu vou deixar eles mais claros para gente depois, mas o Data Lake pense como um repositório de dados. Aí eu faço um tipo de processamento de dados que permite que isso seja armazenado em outro lugar de uma maneira estruturada. Esses dados estruturados são agrupados no modelo OLAP, e aí esses dados que são agrupados, eles são utilizados nas várias análises de negócio. Então, exemplos comuns de processos OLAP seriam para fazer análise de dados em geral. E isso pode ser feito por N ferramentas. Tem o IBM Cognos,